Noxinha. Olá, Pai José. Bom dia. Noxinha, tudo bem, Noxinha? Tudo Olá, bonzinho. Noxinha. E você? Quanto tempo, Noxinha? Sim, quanto tempo tivemos férias? Tô bem, Noxinha. Hoje. Vendo TV pay-per-view, Noxinha. Então, hoje o tópico que nos pediram é a ilusão do eu. Noxinha. Pega o pentagrama, Noxinha. Sim, Pra frente, Noxinha. sim. Agora põe outro pentagrama em cima, Noxinha. Maior ou do Pra mesmo dentro, tamanho? Noxinha. Mesma coisa, Noxinha. E aí vai virar a estrela de Davi, Noxinha. 5, 6 pontas, Noxinha. Não precisa ser perfeito, vai ficar só parecido, ó. Ficar com 6 pontas, ó, depois harmoniza, ó. Sim, mais ou menos, sim. Assim, só para entender, ó, para alinhar com o que a gente disse antes, ó. Sim, ó. Sim, Isso é a ilusão do eu, ó, sim. A percepção que se tem entre a via que de dentro para fora e a percepção que se tem de fora para dentro, ó, ó. sim. Virou uma estrela de Davi, assim, meio Frankenstein. É meio bugado, sim, mas Mas vira. é meio assim mesmo, ó, ó. Mas é assim mesmo, ó, o eu se vê meio bugado, ó, não vê a realidade. Ó, é igual você olhar para o passado. Você sempre vai ver uma formatação dos fatos dependendo de como está o seu presente. Ó, ó. Sim, sim, tem razão. Então, a ilusão do eu é a percepção que a mente tem de si mesmo diante da expressão do ser ciente, sobre o mesmo subconsciente e o consciente. Então, você sempre vai ter uma percepção ilusória do eu diante de uma visão de fora para dentro. Só isso, ó. Mas o eu sempre existe, pois há manifesto, individualidade, interação, pessoas, brincadeiras, ó. Eu, você, senão não dava nem para se comunicar, não tinha nem padrão de linguagem. Ou melhor, a ilusão do eu é um padrão de linguagem para que haja manifesto, que é de suma importância e de suma necessidade diante das perspectivas. Eu gozo do eu, e usufruo do direito da vida, e assim, pelo meu ego, desfruto do conceber da própria existência, Sim. bonito, Não, ficou bonito. Ficou Ah, bonito. sim, a percepção que você ia ter desse diálogo ia ser diferente. Ah, você já estava toda cheia de mimimi. Ah, sim, sim, Né, porque tem umas crenças que rodam no sistema que nem sempre servem. sim, então É vamos lá. tipo, é porque tem crenças que rodam no sistema que, justamente por esse eu ter esse caráter ilusório, então eles falam que esse eu não existe. Mas Ele só esse não eu, existe quando você está fora do consenso da existência. Existe esse problema de análise. Assim, se eu estou aqui, sim, existe, não tem como não existir. Mas é fácil, por que, que a gente fala para algumas pessoas? Desculpe interromper, que hoje eu estou virulento. A gente fala para algumas pessoas porque, às vezes, o conceito do eu sobre a escolha, o próprio manifesto, internamente sobre algumas crenças ou bases, funciona. A gente fala, o eu não existe, o eu é ilusório. Mas para outras pessoas tem que falar que o eu existe, porque senão elas se perdem. Assim, cada caso é um caso. Assim. A diferença é que quando eu assumo que o eu não existe, eu fico cagando regra para todo mundo. Assim, e não ajuda. Assim. sim, e quando eu assumo que o eu não existe, muitas vezes eu não reconheço o direito de agência do outro. Sim, assim como querer voltar no passado para poder brincar de outro jeito, só que o jeito de brincar é conjunto e todo mundo no mesmo tempo, todo mundo no mesmo jeito, assim. E o passado, presente e futuro tá tudo no mesmo lugar, tudo bagunçado, assim, tudo no agora, assim.
Então, de qualquer forma, você já brinca no passado, no presente e no futuro, aqui sempre. É um senhor de pessoa. Se não tem Mas eu, você e pode. não tem passado, não tem nada, não existe nada. Pois é, essa crença nem sempre serve. Assim, mas é para estudo. Hein? É assim as bases do desenvolvimento da própria PNL e todos esses estudos que reconfiguram a forma com que você vê as realidades e os fatos. Assim, é só para uma condição interpretativa. Não é um condicionamento de crenças ou uma imposição de uma visão. É só um ponto de vista sobre adaptação e sempre a paz de espírito sendo guia ante as interpretações das pessoas. Não, senhor? Porque se você esquecer sua paz de espírito e ver alguém como guia, uma hora buga. Ah, senhor? Ah, senhor? Senhor? Menino mais tranquilo, dá para falar um monte de coisa. Ah, senhor? Upgrade. Senhor? Meio tristinho. Lá no fundo ele esconde, mas tá tristinho. Mas é normal. Ah, senhor? Acontece. Sim, bobeira, sim, nada muda, sim. Mas o foco não é ele. Sim, ele está na estrela de 5 pontas dele, de 6 pontas dele. E você está na sua. Sim. E vai para frente e para trás. E fica nesse puxa e puxa. Hein? Por isso que eu falei que é um pentagrama em cima do outro. Se fosse uma estrela fixa, não tinha estagnação. Aí fica nesse joga e empurra. Hein? Expande e contrai, expande e contrai. Assim, ó. Sim, você vai para o. E por isso que fica bugado. Assim. Sim, você vai para o externo, tem experiências e aí se conhece. Então vem para dentro, vai para fora, vai para dentro, para fora e para dentro. Sim, ó. É um assim, ó, como diz nossos amigos espirituais, assim, ó, é um assim, ó. Suruba, assim, ó. Você é um suruba contigo mesmo. Sim, ó. Na linguagem do própria base do hexagrama, da base da expressão do 666, assim, ó. Ou até mesmo as expressões do próprio estudo dentro dos caracteres orientais, todas essas coisas sobre o cielo, o futuro, a terra, o homem, o presente e o passado, estão todos vinculados às próprias expressões. Então, assim, ó, depois podemos estudar sobre isso, compreensão e expressão do que está dentro e está fora, do processo holográfico, da ilusão da existência, e mesmo assim, ó, foi enfatizado pelo nosso amigo Torvão, assim, ó, há dentro da mesma existência e da mesma expressão, uma vida num contínuo feliz e velho, assim, ó. Não, sim, porque. Silêncio. Não, é porque todo manifesto tem essa característica relativamente ilusória. Sim, aí vão perguntar, mas por que é 6 e não é 7? Assim, ó. É Sim, porque porque 6 o não é ponto 7. 7 está no meio, assim. É o que sustentador, assim, ó. Ah, sim, é a pilastra, é o pontinho. Sim, é o ponto dentro do todo, é o todo num ponto. Depois vem pirâmide, vem nesse jogo de empurra, puxa. E aí as pessoas têm crise. Olha, mas no japonês o mesmo símbolo de crise também quer dizer oportunidade. Sim, ó. Eles aprenderam mais rápido, sim. Porque é Mas uma aí linguagem ficaram simbólica. sistemáticos e opressivos. E aí fica fazendo coisas diferentes para descontrair. Sim, ó. Mais natural, sim. Experiência, sim, ó. Sim, experiência é bastante contrativa a sociedade, mas Sim, o próprio talismã de Saturno é uma estrela de 6 pontas, sim, ó. Saturno em si é uma expressão da realidade, sim, ó. Protetor. sim, Saturno cria o anel em volta do hexagrama. Sim, ó. É porque por mais que você bugue ali dentro, não sai do anelzinho, é protetor.
Sim, e o sétimo, como falam assim, ó, aqui, ó, difícil, ó. A sétima essência, ó, tem um nome para isso, ó, mas não sabe agora, assim, ó. Fica na base sustentadora. Por isso que algumas imagens têm um símbolo no meio, assim, ó. Tem um pontinho no meio. Sim, uma cruzinha, né, assim, ó. Que é a cruzinha dos elementos, assim, ó. Ah, é porque depende é porque tem algumas configurações onde no meio fica o sol, o símbolozinho do sol. Sim, é a mesma coisa, assim, sua essência, sua centelha, todas essas coisas, não? Fogo divino, um monte de nome que dão, assim, ó. Sim, sim. Na verdade, seria ser ciência, né? O passado, o presente, terra, água e ar, e o meio seria o espírito, né? Assim, ó. Mas é diferente. Assim, ó, outra configuração, outro momento. Assim, ó. Sim, é porque há diversas maneiras de como configurar e assinalar designar uma certa simbologia que vai abrir ou fechar mais o significado. Sim, ó. Mas o que importa, na verdade, é a base do entendimento sobre o processo de expansão e contração e a percepção de si mesmo, porque toda percepção em si, ela se dá sobre os filtros, sobre a expressão do ser que ali está se analisando. Assim, ó, em uma outra perspectiva, os mesmos fatos sobre os mesmos atos teriam uma outra interpretação. Assim, ó. Sim, mas aí dá para temperar essa receita como se diz, com mais ou menos eu. Sim, ó. Por isso que a gente não usa para todo mundo. Assim, ó. Por isso, aliás, a gente não usa, fica fechado. É por isso que não se manifesta assim para todo mundo. Assim, ó. É por isso que perspectivas diferentes se encontram, assim, ó, para que haja uma interação, uma concepção do novo. Assim, ó. Oh, sim, 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 sim. Sim, é porque às vezes para descomprimir o estado contrativo, eu preciso de menos eu, mais comunhão. Mas tem vezes Sim, que ó. para descomprimir o estado contrativo é o contrário, eu preciso de mais eu e menos de comunhão naquele momento. Sim, ó. O momento do menino é exatamente esse. Assim, ó. Mas eu entender que a base do foco é o eu, e assim a comunhão é apenas uma expressão comum para um convívio. A subir montanha, assim, ó. Subir montanha, sim, sim. Sem querer forçar um outro a subir junto, ou a mudar, ou a ser alguma outra coisa. Sim, ó. E não se forçar a ser outra coisa, assim, ó, porque em si já é perfeito diante das expectativas e experiências. Agora combina, assim, ó. Agora dá para ter brincadeira, assim. Sim. As pessoas não vão entender nada, mas assim, ó, qualquer coisa pergunta para ele, assim, ó. Né, pergunta e. Depois que você passa pelas perspectivas e óticas de si mesmo, você, diante da própria ilusão da existência, do próprio eu, se coloca a se perceber. Agora, a mesma relação com a mesma pessoa pode ser completamente diferente, assim, porque ele não vê a pessoa como meio, e sim como foco, diante de uma perspectiva de apenas expressão de felicidade, assim, ele está ouvindo, assim, está todo envergonhado, assim. E aí, assim, sou virulento mesmo, assim. Ficou bom, você entendeu, assim, ó? Ah, eu entendi. Ficou lindo. Mas então, e o que é esse? Ai, que Uma gostoso. coisa, uma coisa que eu não entendi, mas é porque eu não sei o que é isso. O que é, então, que você falou do 666? A gente estava falando do hexagrama. É porque tudo é hexagrama, assim, ó. Sim, tudo hexagrama Não porque é para representa, fora e para cima, ó. é porque Então representa a eu tenho, polaridade do Taurus. sim, então eu, tenho o ambiente e tenho os outros. Meia, meia, Entendi. meia, ó, assim, ó. Sim, é porque é um Taurus interagindo com o outro dentro de um Taurus coletivo. Sim.
E por que falam que é invertido, é 999? Porque os lados não importam. Grande código. Oh, Sim, é a mesma coisa. 666-999 é a mesma coisa. como é o nome do símbolo egípcio que você responde a charada ontem, ó? Esqueço ontem. Símbolo egípcio que você responde a Você charada? tem que responder a pergunta para não morrer A ontem. esfinge? A esfinge? É a Sim, esfinge. respondemos a pergunta. Já vamos para outro nível. Ontem, ó. Você Sim. sabia por que era isso ontem? Por que que era o 666? Não, não fazia ideia. Sim. Entendeu? Sim, de qualquer jeito dá o 9. 666 adiciona para... É, Sim, 18 tu dá o 9. os lugares de origem foram diferentes. Então, assim, ó, por isso que um lugar ficou 666 e outro 999, mas é só porque o Deus é brincalhão. Ó, assim, ó, então você pega um pouquinho daqui e outro pouquinho de lá e tem a resposta. Ó, assim, para você entender que não teve separação. Tudo veio do mesmo lugar. Ó, assim, ó. Não, não tem separação. É porque, na verdade, a agência que a gente brinca é uma agência ilusória para ter o joguinho. O que existe é só a comunhão inevitável. Sim, e a estrela de Davi, o que significa? Ó? A estrela já via essa estrela de 6 pontas. Sim, mas já onde ela está no céu? Qual é a historinha dela? Ó, assim, ó. Ui, não, aí eu não sei. Qual que é a historinha da estrela de Davi? Eu não conheço. Eu sou mais chegada na estrela em Vênus, a estrela matutina e vespertina. Qual que é a história da estrela de Davi no céu? Sim, a estrela de Davi nada mais é do que a expressão do próprio manifesto, em contraposição do que a estrela da manhã, assim, diante da perspectiva de si mesmo, assim, então é o próprio caminho. E a estrela é o guia. Assim, ó, Mas a estrela da manhã é a estrela que te guia no conhecimento de si mesmo. Qual a E a estrela diferença? de Davi é o caminho. Ah, Nenhuma, assim, ó. Ok, assim, ó. é porque no hexagrama a pontinha de baixo da direita é justamente Vênus, que é a estrela matutina. Sim, é o Estrela escudo de da Davi manhã. também. Sim, é estudado e usado no judaísmo como símbolo de presença das diversas interpretações, não? Assim, várias manifestações culturais religiosas. Não? Na verdade, é o princípio, é o meio e o fim, é o caminho. Então, ele é em todo lugar, não? Assim, por isso que é os dois pentagramas, não? Assim, um em cima do outro. Para fora e para dentro, para fora e para dentro. Do para fora e para dentro isso é novo para mim. Eu configurava ele apenas como ele girava e formava um torus com a polaridade no... Sim, e as energias para fora e para dentro fazem as energias fluírem de cima para baixo no tórax. Que antes era estagnado, né? Agora a gente está dando meio movimento para a coisa. Sim, no pilar central a energia flui porque aí sim. Ficou bom, Ancinho? Ficou bom. Acho que ficou bom. Você entendeu? Gostou? Gostei. Que Gostei. bom, Ancinho. Fica com Integrou. Deus. Muita paz, Ancinho. Sim, sim. Gratidão. Entregou o que, Ancinho? Pode falar, Ancinho. Integrou isso da ilusão do eu, de que, apesar de ser uma ilusão,
ele existe. Sim. Entendeu? Faz todo sentido. É ilusão, mas existe. Sim, é porque existe... Vão te prender, ó. Não, mas é porque justamente existe para poder brincar, se ele realmente fosse o tipo de ilusão que não tem nenhuma existência, porque o universo é mental, então ele tem uma existência mental. Ele é necessário para que exista o manifesto. Sim, ó, vamos usar o menino de novo exemplo. Ó, sim, ó. O menino briga com a companheira. Ó, sim, ó. Eles brigam, ó. Quem causa esses problemas de separação é a ilusão do eu. Porque dentro do próprio eu não teve separação, assim, nada foi formalizado, contabilizado, nada disso. Isso condiciona e o puxo e contração faz com que ele evolua diante da percepção da mesma ilusão do eu, assim, ó. Sim. E nada aconteceu. O que aconteceu é que ele renasceu. Sozinho. Olha que coisa bonita. Ó, vende muito PPV. Ó, assim, ó. O que significa renascer, Suzy? Não sei o que isso quer dizer. O que a Lígia aí faz? Ó, assim, ó. O símbolo... Não entendi a pergunta. Ele se retrai, ó, assim, ó. Aí o bico, se ele não raspar o bico entra na própria garganta, assim, ó, e precisa rever as unhas também, ó, assim, ó. Ah, águia, sim. Sim, ó. É o processo do que você ser uma torre, ó, assim, ó. Ah, sim, cai o castelinho. Sim, ó, e aí Tá há bem uma nova feito. perspectiva, sim, há uma série de novas possibilidades dentro de uma experiência bonita, uma provável experiência bonita, ó, assim, ó, porque a pessoa combina, né, muito bruxa, ó, assim, ó. Contraiu o bichinho aqui, ó, assim, ó, O que quer dizer muito sim, ó. bruxa? O que esse termo quer dizer? Ó, assim, ó, muito antiga, ó, você também é muito bruxa, ó, assim, ó. Mas como as perspectivas são diferentes, não tem contração. Mas se eu tivesse outra visão, um processo de relação diferente, poderia existir a mesma contração, assim, ó. Não, causar a contração dos outros é ruim. Eu gosto da configuração fofa. Ó, assim, ó. Mas causa, a configuração fofa causa contração. Aí a contração é problema seu, a sua agência. Oh, Exato. Se o fofo está te causando contração, você tem que... Vamos colocar diferente. Assim, ó, se o meu fofo te traz contração, aí você tem que ver aí as coisas, né? Porque se pra mim tá fofo, tá bom. Exato. O fofo está em estado expansivo. Por isso que ele é Não há fofo. problema. Sim, é perfeito. Sim, perfeito. Sim. Inclusive, ele aceita... É por isso que você tem suas experiências. Assim, ó. Por isso que o fofo aceita umas contraçãozinhas sem deixar de ser fofo. Não sei, ó, depende. Ó. Eu não gosto muito de contraçãozinha, não. Eu já uso fralda para não precisar disso. Ó. Mas é igual almofada. Sim, fralda geriátrica é igual almofada. Já viu? Fofinho, ó, assim, ó. Como falam, assim, eu vou para academia. Academia eu vou com fralda, assim, ó. Estou aqui na academia malhando, assim, ó. Pois é, olha só, malhar é justamente isso. Você contrai e descontrai. Sim, malhando as costas do bichinho. Oxi, E por que algumas tradições... É porque tem algumas tradições que tornaram o eu ou o ego no bicho-papão deles. Igual, o próprio Curso em Milagres. O ego é o bicho-papão do Curso em Milagres. Será? Assim, ó, não sei não. Assim, a gente vai chegar nessas interpretações, ó. Sim, quando chegar a gente pode ir reinterpretando. Sim, ó. Mas o próprio condicionamento sistêmico nos dá a base sobre a interpretação do mundo ser um problema, porque o ser que não usa fralda ou não é grande bastante, ó, assim, ó, vai interpretar o mundo como um problema, ó, assim, ó, não tem maturidade, ó, assim, ó. Por isso que tinha essa crença, ó, quando você tem maturidade e o discernimento, ó, assim, ó, palavra muito usada espíritas, ó, assim, ó,
Quando você tem o discernimento, você usa o seu potencial sobre as interpretações de uma maneira serena e adulta, assim, ó. Mas quando você não tem, seu achismo e sua interpretação da beleza realmente é um problema, assim, ó. Por isso que Buda teve essa experiência tão bonita de brigar tanto com o ego, e depois que o ego fedeu muito, ele falou, vem cá, meu amiguinho, vou ir pra você, ó. Ai, sei, o que seria de mim sem você? Sim, ó, você é o amor da minha vida, ó, vem cá, ó. Só tô aqui porque você tá aqui, ó, que coisa bonita. Mas é, parte do carrinho. E a estrela, assim, ó, como falam, assim, ó, estrela dupla de nêutrons, assim, ó, assim, ó. Sim, Fica dançando, sim. gerando pulsos, ó. Fica lá, expande e contrai. Você, a essência e a mente. Fica aí nessa dança. Ixi, tô falando demais, ó, assim, ó. Ah, Você pois adora, é. ó, assim, ó. Tem que agradecer a namorada do menino, ó, assim, ó. Sim, olha, ele passou de fase. Sim, ó, brincadeira, ó, assim, ó. Beijinho, ó. Beijinho, gratidão.